Olá, amigos do Critica Brasil, Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Hoje eu me deparei com comentários do ministro da Educação e Cultura, o Abraão, né, dizendo que o Nordeste, as escolas do Nordeste, as faculdades, não devem ter em seu currículo sociologia e filosofia. Ele declarou que o nordestino é um agricultor de pé rachado. Sai um, entra outro. Mais um atrapalhado. Mais um revoltado com a vida e extremista. Eu não sei de onde vêm todas essas ideias, todos esses comentários, e na onde vão encontrar essas pessoas, né? Alguém que não tem nenhum vínculo com a educação e cultura, não tem nenhum vínculo com o povo brasileiro, não tem nenhum vínculo com a sociedade, com a nossa Constituição. Eu falo muito da Constituição, gostaria que ela fosse respeitada. O outro assunto é a Comissão de Constituição e Justiça aprova a reforma da Previdência. Daqui para frente ela vai para a votação na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Não sabemos o que vai nos levar tudo isso. A distribuição de presentinhos, vamos dizer assim, já se instaurou nesse novo governo. Já se instaurou nesse governo, através ontem de uma reunião de Paulo Guedes com prefeitos e governadores, já estão fazendo uma pauta para que os prefeitos e governadores pressionem os seus partidos a aprovarem a medida da reforma da Previdência. Eu vejo que mesmo caindo nas pesquisas de opinião pública, tal, Jair Bolsonaro ainda mantém um reduto muito forte, que eu acredito que só quando essas medidas forem aprovadas e que o povo passe a sentir o efeito dessas medidas, vai se dar conta do grande erro. O povo que está apoiando está com mais de 53% de aprovação de todo o país, é o estado de São Paulo. Reduto fechado do PSDB e do PMDB. Os partidos mais corruptos e entreguistas que o Brasil já teve em toda a sua história. São Paulo, hoje, é o pilar de sustentação do governo Jair Bolsonaro. O ministro da Justiça e suas conversas infundadas num programa de televisão. Quando perguntado qual a última leitura que fez, enrolou e não soube dizer para que leitura foi essa. Aí voltou-se, foi sobre o segundo presidente dos Estados Unidos, mas isso foi lá faz tempo, não me lembro. Veja bem, nós estamos em pleno desmonte da nação brasileira. O povo brasileiro não reage. O povo de São Paulo concorda. 53% da população de São Paulo, bolsonarista de carteirinha, estão concordando com todas as reformas. São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, está dando a sua anuência ao governo Jair Bolsonaro. Dificilmente tiraremos Jair Bolsonaro do governo por conta do estado de São Paulo. Hoje eu, como paulista, começo a entender a revolução do MMDC, de 1932, entendeu? Martins, Miragaia, Drauzio e me fugiu outro nome, e Camargo. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Os estudantes mortos em São Paulo
pelo poder de Getúlio Vargas, governante, presidente do Brasil, mas queria uma nova Constituição, São Paulo não queria admitir, e houve uma guerra entre Minas e São Paulo, onde São Paulo levou a pior. E hoje nós comemoramos todo ano, dia 8 de julho, o dia da Revolução de 32. Eu agora começo a entender por que os outros estados participaram contra o estado de São Paulo. Parece que São Paulo também é um estado que usa viseira de burro. Não enxerga o horizonte. Não enxerga, aliás, enxerga só o horizonte. Não tem amplitude na sua visão. São Paulo está sustentando um governo federal e está participando desse governo federal. Um governo que vai destruir, já está destruindo o patrimônio nacional, já está destruindo a educação, já está destruindo a economia e agora vai destruir os mais pobres, e quem vai sentir primeiro, infelizmente, serão os nossos irmãos nordestinos. Eles estão tratando os nordestinos como Hitler tratava os judeus. É exatamente esta a comparação que faço. O povo excluído é o povo nordestino, escolhido por esse governo nazista como se os nordestinos fossem o grande mal do país. Quando Hitler expulsou, matou, destruiu os judeus, ele destruiu porque estava na mão dos judeus a economia alemã. O comércio, a indústria alemã, quem detinha o poder eram os judeus. Por se tratarem de um povo trabalhador, um povo que sempre soube trabalhar com o dinheiro. Hitler queria tudo isso para o poder alemão. E ele sentia uma raiva enorme pela incapacidade dos alemães não chegarem ao mesmo status econômico que os judeus chegaram na época, né? Agora, eles estão nessa nova tentativa de se instalar o nazismo no Brasil, pegaram para Cristo o pessoal do Nordeste, os nossos irmãos nordestinos. Eu fico muito chateado, fico muito triste, não é momento mais de... Não temos mais momento de alegria, não, parece que não está mais valendo a pena nada, nada. Esse governo destrói todas as esperanças de um povo. E só o estado de São Paulo está contribuindo para manter essa corja de bandidos no poder. Paulo Guedes declara que Lula jamais tirou um centavo do governo. Tudo isso nós já sabemos. Moro afirma que tirou milhões. Pregaram a mentira. A mídia prega a mentira e não mostra a verdade. E o nordestino vai pagar o pato agora por um ministro neonazista que quer impor sobre o povo brasileiro as suas ideias separatistas. Que ponto chegamos? O Brasil se destruindo, o governo se empoderando, e em breve, muito breve, nós estaremos vivendo uma ditadura feita pelo próprio povo. Jair Bolsonaro não vai abdicar de seu cargo e as suas ideias passarão, pois a esquerda desunida não consegue se mobilizar e tirar esse governo. É isso que estamos vivendo. Acho que não precisamos mais alertar. A esquerda não se une. A esquerda, ela distorce as ideias dentro da própria ideia. Não tem liderança. Não tem liderança. Caberia
ao substituto natural da esquerda, Ciro Gomes, levantar a bandeira em defesa do Brasil. Ele está se omitindo. Boulos está fazendo o que pode, mas ele ainda é jovem, não tem a experiência que Ciro Gomes tem. O PT, não vejo o PT como um partido que está unido. A esperança de nós, pobres brasileiros, é Lula poder abrir a boca. Talvez o Prêmio Nobel da Paz, se ele receber, o tire da cadeia e possa reestruturar esse país, só com a sua palavra. Porque ele não tem mais condições de ser o nosso presidente. Ele tem condições de ser o nosso comandante. É assim que eu vejo, infelizmente. São Paulo, nota 0 para o meu estado, decepção total com o comportamento dos paulistas. Infelizmente. Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Tchau, pessoal.